Oi, gente, tudo bem? Olha só, no vídeo anterior a gente falou sobre o capítulo 23 de Salmos e a gente entendeu que nós estamos sempre com o pastor, seja no vale da sombra da morte, seja nos pastos verdejantes, o pastor sempre está com a gente. Deus sempre está ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando e tal, e guiando, inclusive no caminho difícil. E hoje a gente vai tentar entender o que é que causa esse sofrimento na gente. Por que, que a gente sofre? Por que, que esses sofrimentos vêm até nós? E na vida nós somos assim, principalmente na vida espiritual. A gente coloca tudo em caixas. E nós temos duas caixas. Essa é de Deus e essa é do diabo. Então, coisas boas vão na caixa de Deus, coisas ruins na caixa do diabo. Só que nem sempre as coisas são assim. Não é tão simples assim. Ah, Deus faz coisas ruins? Não. A questão é como nós vemos as coisas. Porque as coisas parecem ruins, são doloridas, mas eu costumo dizer assim: existem coisas boas e coisas gostosas. Por exemplo, maçã é boa, cheia de nutrientes, mas nem sempre é gostosa. Chocolate, por sua vez, é gostoso, mas não é bom. Entendeu? Coisas boas e coisas gostosas. Então, Deus não nos dá só o gostoso. Deus também nos dá o bom. E às vezes é difícil a gente pensar em Deus dando um castigo ou Deus permitindo alguma coisa, né? Mas a gente vai entender que Deus vê lá na frente, Deus vê algo a mais que a gente não consegue enxergar. E falando em sofrimento, existem três pessoas, entre aspas, que geram sofrimento na gente. Uma delas, Satanás. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 5, peguei minha Bíblia aqui, verso 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E o leão, vocês já viram um leão com fome? Eles conseguem praticamente tudo que eles querem. Eles correm, eles tentam e ele fica ali acuando. E a Bíblia diz que Satanás é como um leão que está ao nosso redor. E o tempo dele está acabando, ele está com fome, ele quer pegar, né? Então, sim, muitos sofrimentos são causados por Satanás também. Mas sabia que nós mesmos podemos causar nossos sofrimentos? Por exemplo, Deus me deu uma hipertensão. Não, Deus não te deu uma hipertensão. Você nunca fez atividade física, você não cuidou da sua alimentação, você não dormia direito, você vivia estressado. E aí você cultivou uma hipertensão. Então, se hipertensão é ruim, foi o diabo que deu. Deus permitiu. Aí Deus me deu para salvar. Não. Nós cultivamos. Na vida, tudo tem causa e efeito, ação e reação. Então não adianta eu só comer porcaria, não fazer atividade física, ter um estilo de vida péssimo e querer ser saudável. Por quê? Porque eu oro, porque eu vou à igreja, porque eu faço evangelismo e então eu vou ser uma pessoa saudável, eu não vou ter doenças. Não é assim que as coisas funcionam. É colher, plantar e colher. Ação e reação. Então a gente também traz problemas pra gente. Seja no nosso estilo de vida, seja sendo brigão, seja de diversas formas a gente atrai. Então a gente tem que tomar cuidado também com as nossas atitudes. Porque às vezes o sofrimento que a gente está passando hoje veio por culpa da gente. Pelo nosso cultivo, né? De alguma coisa. E também tem um sofrimento que é causado por Deus. Não é que Deus causa o sofrimento. Deus permite que algumas coisas aconteçam para que a gente cresça. Olha só. Vamos em 1 Pedro 4, verso 12. Diz assim: amigos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, 12:13, tá? Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Vamos analisar duas palavras do verso 12. Uma é a palavra estranheis, que diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós.
A palavra estranhez tem significado, no sentido original, ela tem significado de estrangeiro, de alheio. Então, assim, não seja alheio, não fique aí, não viva à toa. Não, pense que essas coisas podem acontecer. Não seja de outro país. Fique ligado aqui nas coisas que acontecem. E a segunda palavra que vem assim, o fogo ardente que surge no meio de vós. Esse fogo ardente, traduzido aqui, no original ele quer dizer queimadura, que é algo que fere muito, leva um tempo para cicatrizar e fica uma marca, né? Queimadura fica uma marca. Então, ele diz que a gente não tem que achar isso estranho e que sim, a queimadura, tem uma queimadura que acontece no povo de Deus, que dói, que tem um processo de cicatrização, mas é assim mesmo, que a gente não tem que achar que isso é coisa de outro mundo e que isso não deve acontecer com os cristãos. Então vamos pensar agora na poda, né? A gente tem uma árvore e existe a poda e existe o cortar. O cortar é eu chegar e arrancar a árvore porque tá feia, porque não presta mais, porque já tá abrindo o chão e vou tirar. E existe a poda, que é aquele corte que a gente faz. João diz que é o corte do cabelo. A gente vai fazer o corte do cabelo da árvore, mas com o objetivo de ela crescer. Então, os sofrimentos são como poda. Tanto a poda quanto o cortar a árvore, arrancar a árvore ou a planta, elas levam o mesmo instrumento. E nunca é sempre um machado, um facão, que vai bater ali para ou tirar ou podar. Mas o instrumento é o mesmo, tanto para poda quanto para corta, tanto para cortar a planta. E ligando isso ao mundo espiritual, à vida espiritual, tem um autor, eu não vou saber falar o nome dele direito, tá bom, gente? Então já sabe. O nome dele é Bruce Wilkinson, mais ou menos isso. Bruce Wilkinson. Ele diz assim, eu achei muito legal essa frase dele. Você está orando pelas bênçãos superabundantes de Deus e suplicando que Ele o torne mais parecido com seu filho? Se sua resposta for sim, então você está pedindo pelas podadeiras. Então, se a gente quer mudar o nosso caráter, estar com um caráter mais próximo com o de Cristo, então sim, vai vir machado, vai ter poda para que a gente possa crescer, para que a gente possa entender os problemas, a gente possa compreender melhor quem somos, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades, e aí a gente vai se moldando através dessa poda. E voltando para a Bíblia, quando a gente vai em 2 Coríntios 12, verso 7, e se você puder, abre sua Bíblia, dá uma olhada, confere se é isso mesmo, né? É importante, toda vez que alguém for ler e falar sobre a Bíblia, a gente não tem que aceitar tudo que a gente ouve. A gente tem que questionar, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu lá estudar, deixa eu pesquisar. Então, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz assim, Paulo fala, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E interessante que ele diz que para ele foi dado um espinho na carne. Então é como se fosse um botão que falasse, tá vendo? Você não é perfeito. Tá vendo? Se liga que você precisa de Deus, você não é tão poderoso e soberano como você acha. Paulo começou a fazer muitas coisas maravilhosas, milagres, pessoas sendo convertidas através dele. E isso não poderia fazer com que ele se achasse, entendeu? Se sentisse o tal, o cara. E ele diz que esse espinho da carne foi dado a ele para que ele não pecasse. Então, acredita-se por estudos que esse espinho da carne era um problema na visão que ele tinha. Então, ele acredita que através desse problema na visão, Deus permitiu que ele entendesse algumas coisas e que ele não pecasse mais do que ele, né? Nós somos pecadores, e com certeza ele pecou, porque só Jesus não pecou. Mas que isso
não deixasse ele ficar soberbo e ter outros pecados maiores e que ele perdesse o controle. E existe um pensamento interessante que, assim, desde sempre na história, o diabo foi visto como um ser, como uma pessoa, como algo real e palpável. Porém, quando chegou no período do iluminismo, as pessoas começaram a dizer, não é assim. As pessoas que evoluem, que ficam mais ou menos próximas de Deus, as pessoas se afastam, aí a natureza mal, e aí ele vai se tornando mal. Mas essa tendência, o diabo é um espírito, não é é a consequência de estar distante de Deus, não é uma pessoa física, mas isso não é verdade. A Bíblia fala que Satanás é real e ele está como um leão tentando fazer e acontecer em volta da gente. Quando a gente tem essa visão cósmica, né? Quando a gente consegue compreender as questões cósmicas, o bem e o mal, o começo e o fim, a gente consegue entender muitas coisas e às vezes a gente olha o nosso sofrimento com um olhar diferente. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, não lembro quem foi, ele disse assim, que às vezes as pessoas estão contra você e aí uma pessoa se levanta contra você e briga e faz e acontece. Às vezes não é a pessoa, às vezes é apenas Satanás tentando te tirar do foco. A gente precisa entender que a gente vive num conflito cósmico entre Deus e o diabo. E essas duas pessoas são reais. E esse conflito é real. Então, muitas vezes, uma vez eu vi, não me lembro se foi um pastor, não me lembro quem foi, mas eu achei muito válido. Ele disse que as coisas não são... Por exemplo, às vezes uma pessoa se levanta contra você e começa a criar intriga. Não é você. O problema não é você, o problema não é a pessoa. O problema é o conflito, que quer te tirar do foco, que quer te tirar. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, como aconteceu comigo? Eu estava na melhor fase da minha vida, a gente tinha ido para Curitiba e nossa intenção era ser missionários lá. E eu tava, nossa, a gente tá trabalhando na igreja. A gente tava, inclusive no dia, a gente tinha passado o dia na igreja, tava com reunião com a liderança da igreja pra decidir as coisas do ano. Então, foi fevereiro. A gente tava numa fase que eu acreditava ser minha fase. Nossa, tô muito bem espiritualmente, muito bem, tô perto de Deus. E de repente, meu filho morre. E aí você fala assim, mas eu não tava bem, eu não tava perto de Deus. Estar perto de Deus não significa que as coisas não vão acontecer. Amar a Deus, servir a Deus, ter o desejo de servir a Deus, não significa que meu filho não pode morrer. Entendeu? Quem tirou meu filho não faz diferença na minha vida. Foi Deus. É difícil a gente associar a morte de uma criança a Deus. E eu, sinceramente, não acho isso possível. Mas Jó acreditava, na época dele, eles acreditavam assim, quando ele fala, Deus me deu, Deus tirou, ele acreditava que mesmo que Deus não fizesse, Deus de alguma forma permitia. Então eu penso isso, Deus não tirou a vida do meu filho, mas de alguma forma ele permitiu que isso acontecesse. E uma vez eu perguntei a Deus, questionei, orei, e eu disse assim, por quê? Né? A gente sempre se pergunta por quê? Por que pra mim? Por quê? Por quê? E já tinha um tempo que eu tava questionando isso. E sempre ouvindo coisas... eu sempre quis assim, eu nunca queria deixar minha mente vazia. Então, quando eu via que a mente estava turbulenta, pensando em um monte de coisa, aí eu colocava ou um louvor, ou um sermão de alguém que eu gostava, que tinha uma ideia legal. E aí, nisso, tanto eu quanto meu marido, a gente começou a estudar muito mais a Bíblia. Através de sermões e livros que a gente colocava áudio e tal. Em uma dessas perguntas e conversas com Deus, eu disse, por quê? E aí ele me disse assim, porque eu sabia o que você ia fazer com isso. E a sensação que eu tive foi que a gente tinha um sonho de família, que era morar em Curitiba. Lá é um lugar perfeito, a gente amou, estar morando ali é delicioso. E a gente estava muito feliz, realizando um sonho. E é como se Deus tivesse dito para mim, Camila, vai, realiza o seu sonho, a família toda, realizem o sonho de vocês. E aí a gente realizou o nosso sonho. E aí Deus diz, agora volta que eu preciso que você trabalhe para mim.
Hoje eu entendo que isso que aconteceu o sofrimento contribui para a nossa maturidade. Até o próximo vídeo.